Hoje, as pessoas lotaram a Cidade das Águas, Venécia, capital do Império Loki, pois era o dia da cerimônia de abertura da Academia Colosseu. Já no primeiro dia, estudantes veteranos competiam ferozmente para recrutar os novatos para seus clubes. Entre as conversas, dois veteranos comentavam que o recrutamento parecia mais competitivo este ano do que no anterior, devido aos talentos promissores nos corpos de fogo e gelo. Na Academia Colosseu, havia duas categorias de estudantes: o corpo de gelo, composto por aqueles especializados no uso de armas como espadas, lanças e arcos, e o corpo de fogo, formado por estudantes dedicados à magia. Durante os 4 anos na academia, além de se especializarem, os alunos também aprendiam uma vasta gama de conhecimentos gerais. Um dos veteranos apontava os novatos mais destacados: Tudor, da família Dom Quixote, famosa por suas habilidades com a lança, e Bianca, da família Usher, reconhecida pelo domínio do arco. Ambos ficaram em primeiro lugar na prova prática do corpo de gelo, se tornando os novatos mais desejados. Logo após, vinham os trigêmeos da família Baskerville, que dispensavam apresentações. No corpo de fogo, uma novata chamada Sinclair atraía muita atenção. Ela alcançou o primeiro lugar no teste prático e o segundo no teórico. No entanto, quem ficou em primeiro no teste teórico foi Vikir. Apesar disso, ninguém estava interessado em recrutá-lo, acreditando que ele fosse apenas um nerd que arruinaria o clima dos clubes. Enquanto caminhava pela academia, Vikir refletia sobre como tentou evitar a tensão ao abandonar o sobrenome Baskerville. Porém, ser o melhor no teste teórico havia frustrado seus planos de se manter discreto. Ele sabia que, como plebeu, era mais difícil ser aceito na academia, o que tornava seu desempenho ainda mais notável. De repente, Vikir ouviu uma comoção. Ao olhar, viu uma jovem de cabelos loiros cercada por estudantes. Era Dolores Lunkovades, a santa da família Kovades, presidente do conselho estudantil e vice-presidente do clube de notícias. Vikir, observando de longe, decidiu que precisava evitá-la a todo custo. Contudo, Dolores olhou em sua direção. Mais tarde, Vikir chegou ao dormitório e encontrou seu companheiro de quarto, que se apresentou como Pig. Ao ouvir o nome, Vikir reconheceu-o imediatamente. Pig era um jovem de bom coração que, em sua vida passada, o ajudou enquanto ele servia os trigêmeos Baskerville. Contudo, Pig sofreu bullying de seu colega de quarto, o que acabou levando a abandonar a academia. Vikir esperava que isso não se repetisse desta vez. Dentro do quarto, Pig ofereceu a Vikir a escolha da cama e perguntou se ele iria à festa de boas-vindas dos novatos. Ele explicou que, embora a festa não fosse obrigatória, todos participavam para se enturmar. Vikir respondeu que não iria, surpreendendo Pig. Ele tenta argumentar, dizendo que várias pessoas populares estariam lá, mas Vikir não se importou e disse que era para Pig se divertir. Pig, observando as costas de Vikir, desejou aprender a ser indiferente como ele. Com a noite caindo, Vikir, vestido como caçador noturno, observava seus alvos. 3 mercenários conversavam sobre como se sentiam aliviados por não ouvir mais o choro de crianças. Um deles mencionou que as crianças haviam sido levadas para um orfanato em Kovades. Nesse momento, um homem com a língua de fora e 2 espadas nas costas apareceu. Era Ron Batizen, conhecido como moedor de carne. Ele insultou os mercenários, chamando-os de lixo, e afirmou que desejava matar alguém. De repente, os 3 mercenários estavam mortos. Uma voz começou a listar seus crimes. 4 anos atrás, ele sacrificou uma família para firmar um contrato com demônios, traiu informações das forças aliadas e entregou a localização de um pelotão para os demônios, resultando em um massacre. Irritado, Batizen exigiu que quem o acusava aparecesse. Foi quando Vikir surgiu das sombras. Batizen atacou, mas Vikir facilmente cortou seus braços. Caído e em agonia, Batizen implorou por explicações, alegando não saber quem eram as forças aliadas. Vikir respondeu que ele ainda não havia feito nada, mas que já tinha um contrato com os demônios. Ao tentar extrair informações sobre o demônio, a cabeça de Batizen explodiu. Vikir retirou um caderno de seu casaco, riscando o nome de Batizen com seu sangue. Ele chamava o caderno de Lista Negra, criado com memórias de sua vida passada e investigações de Cindy. Ali estavam listados todos que traíram a humanidade e deveriam ser eliminados antes da Era da Destruição. Refletindo sobre os adoradores de demônios cujas cabeças explodiram, Vikir concluiu que essa habilidade era obra de um demônio escondido na capital. Sem dúvida, um dos 10 cadáveres. Ao som de um sino de igreja, vemos uma casa. Dentro dela estava Vikir, junto com vários cadáveres. Ele refletia que aquele havia sido o 29º apenas naquele dia, mas apesar dos esforços, ainda não conseguiu nenhuma informação sobre os cadáveres de Elite. Toda vez que um dos seguidores pronunciava a palavra demônio, suas cabeças explodiam instantaneamente. Vikir concluiu que essa era uma condição imposta pelos contratos demoníacos. Com um suspiro, pensou que seria uma longa batalha. Decidiu voltar à academia para continuar sua caçada em outro momento. De volta à Academia Colosseu, Vikir notou que a festa de boas-vindas dos novatos ainda acontecia. Para não levantar suspeitas,
Ele trocou de roupa e entrou no salão. A festa estava animada. Os trigêmeos Baskerville se embebedavam. Dolores brilhava como sempre, cercada por admiradores, e os novatos estavam se integrando. Ao observar a cena, Vicker reconheceu dois rostos familiares. Tudor Don Quixote, do clã dos Lanceiros do Mar Azul, e Bianca Usher, do clã Usher, se destacavam entre os novatos. Ambos eram membros de duas das 7 grandes famílias, e na Era da Destruição, lideraram a humanidade como heróis. Tudor assumiu as linhas de frente, comandando as forças aliadas, enquanto Bianca eliminou incontáveis demônios com sua maestria no arco. Vicker sentiu uma breve felicidade ao ver os dois novamente, enquanto pensava se outro rosto conhecido, como Camus, também estava na academia. Seus olhos se voltaram para Pig. Pig estava cercado por veteranos que o pressionavam a beber uma enorme caneca de bebida. Sob a pressão, ele cedeu, mas logo vomitou no chão, arrancando risadas e zombarias dos veteranos. Vicker interveio, cobrindo o vômito com seu manto. Ao olhar para Pig, se lembrou de sua vida passada. Naquela época, Pig não suportou o bullying, abandonou a academia e se tornou um oficial de baixa patente. Levou uma vida difícil cuidando de seus pais. No entanto, no campo de batalha, Pig se destacou por sua habilidade estratégica, salvando inúmeras vidas, incluindo a de Vicker. Para Vicker, Pig era um amigo digno de respeito profundo. Enquanto Vicker pensava, um dos veteranos, irritado por sua interrupção, começou a provocá-lo. Vicker se manteve calado, mas os trigêmeos Baskerville, percebendo a situação, ficaram indignados e prontos para defendê-lo. Contudo, o olhar de Vicker os deteve. Eles lembraram que Vicker tinha os avisados que ele seria apenas um plebeu, e se eles quebrarem o disfarce dele, ele mataria os 3. Uma das veteranas, buscando intensificar a humilhação, sugeriu que deixariam Pig em paz se Vicker bebesse toda a caneca gigante de bebida. Ela esperava que ele não aguentasse. Vicker pegou a caneca e a esvaziou em um único gole, surpreendendo a todos. Ele então se levantou e ajudou Pig a sair dali. Quando um dos veteranos tentou impedi-lo, Vicker lançou um olhar frio, liberando uma aura arrepiante que silenciou o ambiente. Com uma voz firme e ameaçadora, perguntou se havia mais alguma coisa. Antes que alguém pudesse reagir, Dolores apareceu, repreendendo os veteranos por intimidarem os novatos. Aproveitando a distração, Vicker deixou o salão com Pig. Os trigêmeos o observavam com ainda mais admiração, enquanto Tudor e Bianca se perguntavam se a presença poderosa que sentiram era real ou apenas uma impressão. Em meio à multidão, uma garota de cabelos brancos observava Vicker com um sorriso. Era Sinclair, a novata prodígio que conquistou o primeiro lugar no teste prático do corpo de fogo. Para ela, Vicker era alguém que valia a pena observar mais de perto. Dentro da academia, as aulas dos corpos de gelo e de fogo eram realizadas juntas. Essa união resultava em uma estrutura competitiva entre as jovens elites. O professor de teoria de combate, Vance Morgue, havia acabado de concluir sua explicação sobre a cultura dos bárbaros, e perguntou onde era a atual localização dos Balat. Tudor e Bianca estavam com dificuldade para pensar em uma resposta, enquanto Sinclair levantou a mão e começou a apresentar sua teoria. Enquanto isso, Vicker parecia distante, perdido em pensamentos. Ele refletia sobre os seguidores de demônios que havia eliminado na noite anterior. Todos eles exalavam um cheiro característico, algo que ele acreditava ser ligado a um dos 10 cadáveres. Ele concluiu que só havia um lugar que poderia investigar, e planejava informar Cindy para manter aquele local sob vigilância. Pig tentava chamar sua atenção, preocupado com o que parecia ser um cochilo em plena aula. Logo o professor Vance percebeu e repreendeu Vicker, comentando que não esperava que um estudante fosse dormir na aula logo no primeiro dia. Vicker, no entanto, respondeu calmamente que não estava dormindo, o que irritou ainda mais o professor. Vance insistiu que todos haviam visto Vicker de olhos fechados, mas este argumentou que estava apenas descansando os olhos. Sarcasticamente, o professor disse que havia cometido um engano, ao que Vicker respondeu que todos cometem erros. Tentando manter o controle, o professor comentou que, graças à resposta de Sinclair, ela havia conquistado 10 pontos para si e 1 ponto para o corpo de fogo. Ele então propôs um desafio a Vicker. Se ele respondesse corretamente a próxima pergunta, ganharia os mesmos pontos, mas se errasse, todos do corpo de gelo perderiam seus pontos. Vicker protestou, dizendo que isso não fazia sentido, mas o professor insistiu. A pergunta era sobre a localização atual da tribo Balak, algo considerado extremamente difícil por Sinclair, enquanto Bianca ficou frustrada, imaginando que perderia pontos por culpa de Vicker. Vicker relembrou do povo da tribo. Sorrindo, ele respondeu detalhadamente, pensando que não haveria problema em revelar a localização, já que a tribo provavelmente já havia se mudado. O professor ficou surpreso com a resposta. Ele, ao perceber que Vicker era o aluno que havia ficado em primeiro lugar no exame de admissão, elogiou sua resposta. No entanto, aproveitou para penalizá-lo pelos olhos fechados durante a aula, retirando os 10 pontos ganhos.
Vikir comentou que tomaria mais cuidado, enquanto os alunos do corpo de gelo demonstravam descontentamento por quase terem perdido pontos. Tudor, por outro lado, começou a se interessar por Vikir, pensando em como ele poderia ser útil nas aulas práticas. Durante a atividade esportiva do dia, o futebol imperial, um esporte com 20 pessoas em cada time, onde o objetivo era marcar pontos colocando a bola na área de gol do adversário, sem o uso de mana ou armas. Tudor demonstrava confiança em suas habilidades físicas. Ele avançava rapidamente. Ao se deparar com os trigêmeos Baskerville, conhecidos por sua força, Tudor os reconheceu de imediato e pensou em evitá-los. Contudo, o mais velho dos trigêmeos tentou barrá-lo, e Tudor o empurrou, comentando que não hesitaria em enfrentá-los, se necessário. Após superar os trigêmeos, ele continuou sua ofensiva, enquanto o público comentava sobre o talento nato do futebol imperial dos Dom Quixote. Durante o avanço, Tudor avistou Vikir, e pensando em ensiná-lo a importância do treinamento físico, avançou em sua direção. Porém, ao colidir com Vikir, o impacto lançou para o alto, deixando ele inconsciente no chão. Todos ficaram sem entender o que havia acontecido. Vikir, por sua vez, apenas se perguntava o motivo de Tudor ter vindo até ele, e para manter as aparências, caiu no chão fingindo ter se machucado. Quando Tudor acordou, ficou em choque, se perguntando o que havia acontecido. Ele se lembrou de que perdeu a consciência após entrar em confronto com Vikir. Olhando para Vikir, sem acreditar, disse que precisava confirmar isso. O jogo recomeçou, e Tudor correu em direção a Vikir, passando mais uma vez pelos trigêmeos. Enquanto isso, Vikir pensava no motivo de Tudor insistir em vir diretamente contra ele, mesmo após ter ordenado aos trigêmeos que afastassem ele de seu caminho. Quando Tudor se aproximou, desferiu sua técnica de família para o futebol imperial chamada investida da lança sagrada. O ataque era impressionante, e quando iria acertar Vikir, o resultado foi o mesmo. Tudor desmaiou novamente. Seu amigo explicou que, ao colidir contra Vikir em alta velocidade, ele foi ricocheteado com ainda mais força. Esse amigo era Sancho Barataria, um aluno transferido da guilda da Associação de Mercenários do Norte. Por conta de seu tamanho exagerado, Sancho foi considerado inelegível para sua faixa etária na liga, e decidiu não participar do futebol imperial. Ele entendia por que Tudor estava interessado em Vikir. Ele parecia esconder algo. Sancho caminhou até o campo, e disse que agora era sua vez. Sancho pegou a bola e comentou que, nas terras congeladas do norte, os recém-nascidos enfrentam batalhas desesperadas contra os mais velhos à beira da morte. O que queria dizer era que todos eram guerreiros. Ao encarar o gigante à sua frente, os trigêmeos perceberam que não podiam deixá-lo passar. Porém, Sancho os lançou para longe. Vikir olhou para os trigêmeos e perguntou se eles queriam morrer. Chorando, o mais velho pediu desculpas. Enquanto isso, Sancho avançava contra Vikir, perguntando se ele seria capaz de suportar seu poder. Contudo, ao encostar em Vikir, Sancho ficou perplexo, sentindo como se estivesse tocando uma montanha. Vikir, percebendo isso, decidiu entrar no jogo de Sancho e se jogou para trás, caindo longe no chão. No entanto, Sancho permaneceu parado, ainda chocado. Sua mão tremia ao sentir que Vikir não parecia humano. Enquanto Sancho estava em choque, o mais velho dos trigêmeos aproveitou para pegar a bola, e saiu correndo. Marcou o gol da vitória para seu time. A equipe comemorou, enquanto Vikir se levantava. De repente, Sancho apareceu atrás dele, e jogou um pouco de água em sua cabeça, dizendo que Vikir também tinha contribuído para a vitória e deveria comemorar. Tudor pediu desculpas por sua atitude, admitindo que queria ensinar uma lição a Vikir por inveja, mas percebeu que sua conduta era vergonhosa. Sancho perguntou como Vikir treinava para ter um corpo tão forte, chegando a suspeitar que ele usava mana. Vikir respondeu que era apenas uma pessoa comum e que não podia usar mana. Tudor lamentou, dizendo que, com um corpo como o de Vikir, ele seria um grande especialista. Algumas meninas se aproximaram, entregando toalhas a Tudor, e Sancho entrega uma toalha a Vikir. Enquanto ele tirava seus óculos, pensava que aqueles dois eram grandes heróis em sua vida passada, e nunca imaginaria que eles tivessem um passado assim. Contudo, todos se impressionaram, pois nunca tinham visto que Vikir era tão bonito sem óculos. Naquela noite, Vikir estava diante de um homem, rodeado por cadáveres. Ele encarava o homem aterrorizado, enquanto falava sobre seus crimes. Vikir perguntou se ele realmente acreditava que seus pecados passariam despercebidos. O homem, apavorado com a aura de Vikir, perguntou se ele era um mestre da espada. Vikir pensou que, mesmo conseguindo solidificar sua aura, ela ainda era parcialmente líquida, mas isso não importava no momento. Ofereceu ao homem uma chance de redenção. Se ir ajudá-lo a capturar o demônio, será recompensado. Antes que o homem pudesse responder, a torre de sino do prédio ao lado
lado foi arremessada em direção a Vikir, que desviou. Ele olhou para o local de onde a torre havia saído e viu um homem mascarado, equipado com um enorme martelo de carne. Sentindo a energia daquele indivíduo, Vikir se perguntou se estava diante de um cadáver de elite. No dia seguinte, o professor Vence estava irritado enquanto olhava para Vikir, segurando um relatório em mãos. Ele perguntou se o relatório sobre o monstro conhecido como Venompion era de Vikir, já que mencionava um segundo ferrão venenoso que ninguém sabia que existia. O professor acreditava que Vikir poderia ter incluído essa informação como uma piada, e ameaçou tirar 10 pontos do corpo de gelo caso fosse verdade. Vikir não sabia que aquela informação ainda não havia sido descoberta. Cansado da falta de resposta, o professor decidiu verificar por si mesmo e abriu a carapaça abdominal do Venompion. No entanto, um ferrão disparou em sua direção, parando a poucos centímetros de acertá-lo. O professor, assustado, caiu no chão, enquanto Vikir segurava o livro que havia sido perfurado pelo ferrão. Ele perguntou se aquilo provava seu ponto. Surpreso com a descoberta de Vikir, o professor deu mais um ponto para ele e pediu que comparecesse ao laboratório após a aula para explicar a descoberta em detalhes. Vikir concordou e voltou para seu assento, enquanto os outros alunos murmuravam entre si. Alguns elogiavam sua inteligência, outros lembravam que Vikir era habilidoso em esportes. As meninas, por sua vez, comentavam sobre sua aparência. Enquanto isso, Vikir estava pensando na explosão do dia anterior. Por causa dela, Éfebo havia escapado, e a única coisa que Vikir conseguiu foi um livro de registros encontrado no cofre da sala do diretor. O livro continha informações sobre os locais para onde foram enviadas crianças que, ao que tudo indicava, serviram de alimento para demônios. No entanto, não havia uma conexão clara entre os locais, o que levou Vikir a considerar a possibilidade de haver mais de um demônio na capital imperial. Quando se lembrou da sombra que havia visto na noite anterior, usando o uniforme da academia, concluiu que podia haver um demônio infiltrado na instituição. Na academia, havia uma famosa agência de notícias, conhecida por todo o império. Sua influência era imensa, e seus jornais eram vendidos rapidamente. A chefe dessa agência era Dolores. Ela cumprimentava os novos recrutas. Vikir reflete que essa agência era famosa, e portanto, um ótimo lugar para obter informações, mas considerava problemática a presença da Santa Dolores. Dolores comentou que seria difícil para Vikir ser um bom repórter com aquela atitude indiferente. Ana, vice-chefe da agência e amiga de Dolores, reconheceu Vikir e mostrou uma reportagem que haviam feito sobre ele. Tudo riu ao ver a reportagem, enquanto Vikir ficou sem reação. Dolores perguntou quando Ana havia feito aquilo. Ana explicou que, ao ouvir rumores sobre um calouro bonito, não podia ignorar a oportunidade como uma boa repórter. Ana explicou que, como os alunos veteranos estavam fora para coletar notícias, caberia aos novos recrutas trabalharem juntos. Após se sentarem, analisaram os documentos sobre os últimos acontecimentos na capital. Pig encontrou algo relacionado à explosão do dia anterior. Ana comentou que havia investigado o local e que o incidente parecia estar relacionado aos assassinatos em série na capital. O mais estranho era que, dessa vez, encontraram esqueletos de crianças no orfanato onde ocorreu a explosão. Pig perguntou a Vikir se ele achava que o mesmo responsável pelos assassinatos havia causado a explosão, mas Vikir permaneceu em silêncio, refletindo que a morte das crianças era obra dos demônios. Ana, então, pediu que todos sugerissem um título para o artigo. Depois de várias sugestões rejeitadas, Bianca comentou que talvez fosse porque o vilão ainda não tinha um nome. Tudor concordou e sugeriu que dessem um nome ao vilão, mas suas ideias foram rapidamente descartadas. Enquanto todos pensavam, Dolores, distraída, mencionou involuntariamente o nome Caçador Noturno, se lembrando da máscara que havia visto no dia anterior. Ela se perguntava o que ele estaria fazendo no orfanato, e refletia sobre sua bondade no passado, e se ele realmente havia matado as crianças e o diretor do orfanato. Seus pensamentos foram interrompidos quando os outros elogiaram o nome que ela mencionou, decidindo usá-lo como título. Enquanto isso, Tudor perguntou a Vikir o que ele achava do Caçador Noturno. Vikir respondeu que não tinha nada a dizer, mas em seus pensamentos, lamentou que a santa usasse aquele nome. Tudor insistiu, e Vikir, após refletir, comentou que o Caçador Noturno era provavelmente um vilão. Ao ouvir isso, Dolores olhou para Vikir com raiva e perguntou no que ele se baseava para dizer aquilo. Dolores pede para Vikir responder sua pergunta, mas vendo que ele não responde, ela fala que isso acontece porque ele só acredita sem provas. Então ela o critica, dizendo que, como repórter, se ele falar coisas que não são verdades, estará condenando um inocente. Tudor entra na conversa, argumentando sobre o testemunho dos guardas, mas Dolores rebate, falando que os testemunhos dos guardas não passam de deduções sem nenhuma evidência sólida. Quanto aos corpos das crianças que foram encontrados no orfanato, ela afirma que ainda precisam ser resolvidos, pois há muitas variáveis questionáveis para determinar se foi mesmo o Caçador Noturno quem matou as crianças.
crianças. Isso deixou todos comovidos, pensando que Dolores continuava neutra, mesmo com o fato de que isso tenha acontecido no orfanato que era gerido por sua família. Dolores fala que precisam reeditar o artigo para garantir a verdade dos fatos, mas Ana argumenta que se fizerem isso, não terão nada para escrever. Dolores responde que não seria tarde para criticarem o caçador noturno caso fosse provado que ele era realmente maligno. De repente, um aluno aparece, dizendo para Dolores que o professor Vence mandou que escrevessem que o caçador noturno era do mal. Isso faz com que Dolores toque sua cabeça de raiva enquanto comenta que esse cara adora transformar artigos em manchetes sensacionalistas. Em seguida, ela sai dizendo que iria discutir com o professor Vence. Vendo ela sair, Tudor comenta que Dolores era uma líder nata, mas Vicker fala que ela sempre foi assim, enquanto se lembra de como Dolores liderava os Cavaleiros Sagrados na Era da Destruição. Vicker pensou que Dolores o condenaria por suas ações, mas agora ele não se sente mais mal, já que há alguém tentando dizer a verdade. Vicker agradece a Santa Dolores. No dia seguinte, vemos Pig acordando, e Vicker lhe dá bom dia. Na academia, todos os alunos acordam às 6 da manhã. Após o sino tocar, todos devem ir para o campo de treinamento na frente do pátio. Lá, fazem exercícios matinais junto com o instrutor que fica na frente para despertar os alunos. Após os exercícios matinais, os alunos são dispensados e têm um tempo livre. Então a cena corta para Vicker, que estava andando e conversando com Pig, Tudor e Sancho. Tudor pergunta se eles teriam tempo livre no fim de semana para se divertirem na cidade. Pig e Sancho gostam da ideia, mas Vicker fala que tinha trabalho voluntário no fim de semana, então não poderia ir. Tudor comenta que isso deve ser coisa do professor Vence, que vive no pé de Vicker. Então Vicker começa a andar na frente, dizendo para eles se divertirem sem ele na cidade. Mas todos falam que também era divertido fazer trabalho voluntário. Tudor comenta com Sancho que acha estranho como sempre que Vicker está por perto, ele quer ficar junto dele, como se Vicker fosse seu irmão mais velho. Sancho responde que isso é normal, pois Vicker tem essa aura calma e carismática, e mesmo entre os mercenários pessoas assim eram líderes natos. Enquanto isso, Pig achava Vicker incrível, pois até pessoas incríveis como Tudor e Sancho se aproximaram dele. De repente, Vicker olha para trás com um olhar assustador, sentindo um cheiro forte vindo de um aluno. Vicker pergunta para Pig quem era o cara que tinha acabado de passar, e Pig responde que era o aluno mais bonito da academia. Bem, Vicker não esperava que um dos 10 cadáveres estivesse ativo na sociedade. Vicker pensa em atacá-lo, mas decide não fazê-lo, pois não queria que aquelas pessoas, que seriam futuros heróis, se machucassem. Vicker então fala para Pig e companhia que não estava se sentindo bem e que iria descansar. Enquanto pensa em seguir o demônio e coletar informações, ele ativa sua habilidade de passos silenciosos. Porém, Dolores aparece descendo as escadas, e acaba se chocando com Vicker. Ela cai no chão, e Tudor e os outros correm para ajudá-la. Tudor diz para Vicker pedir desculpas a Dolores, e ele faz. Dolores fala que também teve culpa por ter sido descuidada, mas em seus pensamentos, ela fica chocada com a força de Vicker e comenta que sentiu como se tivesse batido em uma parede. Também nota como não sentiu a presença de Vicker e se pergunta quem ele realmente é. Vicker pensa que havia muitas pessoas ali, então era melhor desistir de perseguir o demônio agora. Ele olha mais uma vez para o lugar onde o demônio desceu. Enquanto isso, andando com duas meninas, Ben de repente comenta que tinha uma notícia ruim para contar. As meninas perguntam o que seria, e ele fala que, por causa de um cara que apareceu de repente, ele não tem conseguido se alimentar direito. As meninas, pensando que estavam fazendo bullying com seu amante, começam a reclamar, mas Ben continua sua história, dizendo que, como queria ver quem era essa pessoa, acabou indo vê-lo com seu uniforme. As meninas dizem que se essa pessoa aparecer, elas o ajudariam. Ben fala que elas têm um coração muito amável e que sempre estariam juntos. Então ele toca no rosto das meninas, enquanto se lembra do caçador noturno, e pensa que aquela explosão não deve tê-lo matado. Enquanto isso, o rosto das duas meninas começa a ser absorvido. Ben continua seus pensamentos, dizendo que, como o caçador noturno estava atacando os lugares onde ele se alimenta, só podia ser um humano capaz de sentir a presença de demônios. Ele deduz que foi ele quem matou Andromários. Este é um dos 10 cadáveres de elite, o 9º cadáver, Dantalion. Mais tarde, Vicker estava na sala do clube de notícias ouvindo Ana falar sobre os casos mais recentes da capital. Ela comentou que, como a agência estava com falta de pessoal, queria que os alunos do primeiro ano tomassem a frente desses casos. Tanto Ana quanto Dolores resumiram os casos, e Ana pediu que cada um escolhesse um caso, colhesse informações sobre ele e escrevesse um artigo para apresentar a elas. Os alunos começaram a analisar os casos, e Bianca, olhando para todos os incidentes, perguntou o que
estava acontecendo na capital. Vicker, por sua vez, fixou os olhos em um dos casos sobre 3 alunos desaparecidos, pois um desses estudantes era o cadáver de Elite que ele viu antes. Durante a noite, em uma casa, vemos um casal dormindo tranquilamente, quando de repente o homem se levanta e vai até a sala. Ele se senta, e olhando para frente, pergunta a 4 indivíduos à sua frente se tinham encontrado alguma pista sobre o homem que estava interferindo em seus planos. Esses indivíduos eram os subordinados de Dantalion, Éfebo, Geronto, Heavy e Fedo. Esse homem era Dantalion, usando outro rosto. Ele comentou que não tinha visto o homem mascarado desde aquela explosão e concluiu que agora ele estava sendo cauteloso. Mas como não havia nada que pudesse fazer sobre isso no momento, Dantalion transformou sua mão e disparou no rosto de seus subordinados, dizendo que iria compartilhar alguns dos seus rostos com eles. Em seguida, ordenou que continuassem procurando o homem mascarado. De repente, sua esposa apareceu, perguntando o que ele estava fazendo na sala e quem eram aquelas pessoas. Dantalion não respondeu. Ele suspirou em lamento, desejando poder admirar o rosto bonito de sua esposa por mais tempo enquanto ela ainda estava viva. Então, ordenou a um de seus subordinados que a matasse, mas sem danificar seu rosto. Dantalion começou a mudar de aparência mais uma vez, enquanto reclamava irritado que, por causa do homem mascarado e da morte de Andromários, o plano de abrir o portão estava sendo atrasado. Quando terminou de mudar sua aparência, comentou que deveria visitar alguém para aliviar seu estresse. A cena corta para uma igreja, onde Dantalion sorria gentilmente enquanto cumprimentava Dolores, que não estava com uma expressão muito boa. Ela perguntou o motivo do sorriso e o chamou de Sr. Kilt. Dantalion disse que estava preocupado por causa da diminuição das visitas que a santa estava fazendo ultimamente. Dolores respondeu que esteve ocupada por conta do aumento de incidentes na capital. Dantalion comentou que o mundo estava cada vez mais brutal. Dolores, por sua vez, pensava que Kilt no Indulgentia, o chefe do clã Indulgentia, era da linhagem secundária dos Corvades. Eles se voluntariaram para gerenciar os recursos dos Corvades nos orfanatos, monastérios e hospitais. Contudo, pelo que ela sabia, eles estavam apoiando o sistema de inserção, que apagava os pecados dos pecadores que tinham dinheiro. Por causa disso, Dolores sabia que esse cretino estava escondendo algo. Dantalion perguntou o motivo da visita da santa. Dolores disse que queria que ele retirasse o sistema de inserção. Dantalion respondeu que esse era um sistema de longa data na igreja. Dolores comentou que os pecados devem ser expostos diante de Deus e que o perdão só deve ser concedido após uma punição adequada. Envolta por uma aura dourada, ela declarou que as pessoas afetadas pela inserção não podem ser salvas. Isso deixou Dantalion calado por um momento, mas em seguida, ele argumentou que apenas seguia as regras da igreja. Dantalion sugeriu que Dolores fosse embora, pois os alunos da academia que fariam serviço comunitário logo chegariam, e não havia motivo para mostrar aos novatos uma discussão entre os Corvades. Dolores foi embora, enquanto Dantalion tentava se controlar, pois quase não conseguia conter a vontade de colecionar o rosto de Dolores, que era o mais lindo que ele tinha visto desde que chegou a este mundo. No entanto, ele queria esperar para fazer isso quando ela estivesse em total desespero. Ele mal podia esperar pelo momento em que os portões para o mundo dos demônios se abririam e o caos ascenderia sobre o mundo. Enquanto isso, na frente do orfanato, Vicker olhava para dentro, se lembrando das informações que Cindy havia entregue a ele após analisar os livros de registro de Andromários. Esse orfanato devia ter ligação com os 10 cadáveres. Vendo que esse era um dos orfanatos do clã Corvades, Vicker imaginava que era possível que demônios estivessem escondidos entre todos os 7 grandes clãs. Vicker queria se voluntariar para usar isso como desculpa e investigar os estudantes. No entanto, ele não esperava que seus amigos o seguissem, tornando a situação irritante para ele. O feriado de 10 dias da academia começou. Esse feriado dourado começou devido à Páscoa da Igreja Lum. Os estudantes passam esses dias ou visitando a capital imperial juntos ou com suas famílias. No orfanato, vemos Vicker e seus amigos conversando, e de repente Tudor comenta que o orfanato de Indulgentia era bem diferenciado, pois era o maior orfanato da capital imperial. Então Pig comenta que o diretor do orfanato era a maior base dos órfãos desse orfanato, e que ele também era um professor externo da academia. Curioso, Sancho pergunta quem era o diretor do orfanato, e Pig fala que era a pessoa desenhada na pintura na parede, Kilt no Indulgentia, o líder do clã Indulgentia. Pig fala que ele era bastante popular entre o público, e tinha bastante influência na igreja Lum. Também comenta que parecia que Kilt e Dolores tinham uma rixa por causa de suas diferenças religiosas. Enquanto isso, Vicker olhava a pintura, desconfiando se ele realmente era gente boa. Depois disso, vemos uma freira dando algumas instruções para os voluntários. Ela espera que eles cuidem bem das crianças. Logo após a explicação da freira, Tudor vê que Bianca e Sinclair também tinham se voluntariado, mas logo ele começa a discutir com Bianca. Enquanto isso, Sinclair se aproxima de Vicker e comenta que deveria ser o destino eles se encontrarem aqui. Então,
ela timidamente ergue sua mão e espera se dar bem com Vickers nos próximos dias. Então Vickers aperta sua mão e diz que espera o mesmo. Sinclair sai feliz, e Pig se aproxima de Vickers e fala que ouviu Sinclair conversar com a pessoa encarregada de designar os voluntários, perguntando para qual lugar Vickers seria designado, e pedindo ao encarregado para ser mandada para o mesmo lugar que ele. Ao ouvir isso, Vickers pensa que ou Sinclair estava se aproximando dele com segundas intenções, ou era só coincidência, mas ele reflete que devia tomar cuidado com ela. Então a freira fala que estava na hora das crianças escolherem seus cuidadores. Tudor e os outros brincavam com as crianças, mas quando Vickers falava com elas, as crianças se assustavam e corriam até Pig, que comenta que Vickers devia aprender a sorrir mais. Mas Vickers estava se perguntando por que Pomerian ouvia tão bem. Contudo, ele nota que uma das crianças estava indo embora. No pátio, vemos uma garotinha loira olhando para baixo com uma expressão cabisbaixa, mas de repente ela ouve Vickers e se assusta. Vickers pergunta por que ela foi embora, e a menina não responde. Vendo isso, Vickers que se lembra do conselho de Anne sobre ele sorrir quando for falar com uma criança. Olhando o pingente com o nome Peri, ele pergunta se esse era seu nome. A garota fica tímida com o sorriso de Vickers e corre para longe. Vickers, vendo isso, se pergunta se seu sorriso era tão feio assim. Mas então Dolores aparece e fala que a menina não estava agindo assim por odiá-lo. Ela conta que o coração de Peri foi ferido, por isso ela se fechou, e por conta disso ela não consegue se comunicar. Vickers pergunta o que aconteceu, e Dolores fala que não sabia os detalhes, mas Peri nasceu no orfanato, e pelos últimos 13 anos, ela se machucou ao se apegar aos estudantes que se aproximaram dela, mas nunca mais vieram vê-la por conta de seus afazeres. Dolores acha que ela simplesmente se cansou de se apegar a alguém e acabar sofrendo. Ouvindo isso, Vickers olha com pena para a direção que Peri tinha corrido, mas de repente, ele sente uma presença estranha. Então ele agarra Dolores e se esconde atrás da coluna. Enquanto isso, vemos Kilt andando junto de seu guarda e um nobre que queria comprar inserção. Enquanto isso, Vickers pede para Dolores não fazer barulho enquanto olhava para Kilt, pois ele reconhecia o cheiro que ele tinha, pois era o mesmo que ele sentiu na academia. Mas de repente, a chata da Dolores começa a se mexer, dizendo para Vickers soltá-la. E por causa disso, eles acabam sendo descobertos pelo guarda de Kilt. Vickers ficou nervoso por ter sido descoberto, mas de repente sentiu o cheiro de éfebo no guarda. Então, Kilt se aproximou e comentou que não esperava que a santa tivesse o hábito de ouvir a conversa dos outros. Dolores ficou preocupada por estar em uma situação como aquela. Contudo, Kilt se aproximou de Vickers e perguntou se ele era voluntário, comentando que era um garoto bonito. Porém, foi interrompido pelo nobre que o chamou. Se despedindo de Dolores, ele disse estar ocupado. Dolores, irritada, não podia fazer nada além de ver Kilt vender inserções bem na sua frente e desrespeitar Deus. Se virando para Vickers, ficou sem reação ao ver o pedido de desculpas. Em outro dia, Vickers pensava em tudo o que sabia sobre Kilt Lu Indulgentia. Confirmou que ele trabalhava no orfanato por pelo menos 2 horas por dia e que sua principal atividade era vender inserções aos nobres e mercantes. Às vezes, ele enviava cartas como relatórios de doações e livros de razão de vendas de inserções para o clã Covades, e que sempre que Kilt saía, era acompanhado por um de seus guardas, composto por uma mulher e 3 homens. Sabendo que um deles era Éfebo, Vickers supôs que os outros também eram mortos-vivos e de alto rank. Vickers sabia que não poderia enfrentar 4 graduados de alto rank e um cadáver de elite sozinho. Então, antes de enfrentar Kilt, precisava se livrar de seus guardas, mas de repente seus pensamentos foram interrompidos por seus amigos. Impressionados com o esforço de Vickers pelas crianças do orfanato, eles decidiram se esforçar mais. Vickers, no entanto, notou que ficou preso em seus pensamentos, e disse que era difícil se movimentar durante o dia, por isso precisava esperar a noite. Mais tarde, as crianças brincavam enquanto Vickers sentava ao lado de Peri, brincando com uma bola. Vickers pensou que as crianças Balak também adoravam brincar com aquilo, mas não era uma bola, e sim o ovo da madame de 8 patas, mesmo sem demonstrar sinais de rachadura. Vickers queria mantê-lo. Vendo como Peri gostou do ovo, deu para ela brincar. De repente, ouviu a voz de Sinclair dizendo que ele era gentil. Vickers perguntou o que ela queria, e Sinclair disse que só queria se aproximar dele, e perguntou se podia ser mais informal, mesmo sendo um ano mais nova. Vickers concordou. Sinclair sorriu, e o chamou de irmão, mas Vickers disse que se sentia desconfortável. Sinclair disse que pensaria em outras formas de chamá-lo. Enquanto isso, Peri brincava com o ovo da madame, quando de repente ele se moveu sozinho e caiu no esgoto. Sinclair disse que agora não tinha como pegar. Peri olhou para Vickers com os olhos cheios de lágrimas. Vickers disse que estava tudo bem, mas vendo que ela estava prestes a chorar, começou a tirar a camisa. Enquanto isso, Dolores caminhava, pensando que não tinha uma boa impressão de Vickers por causa da acusação sem fundamento e de sua atitude. Mas ao conversar com os amigos de Vickers,
percebeu que todos o consideravam uma boa pessoa, gentil e prestativo. Ela achou que seu julgamento estava impreciso e decidiu pedir desculpas. De repente, viu Vicker tirando a camisa e os sapatos e pulando no esgoto para pegar o ovo da madame. Ele olhou para Peri com um sorriso e disse que ela não precisava se sentir mal. Essa atitude fez o coração das três bater mais forte. Hoje era o último dia de Vicker e os outros como voluntários no orfanato, e Tudor e os demais queriam brincar o máximo que conseguissem com as crianças. Enquanto isso, Vicker estava sentado junto de Peri, que olhava para ele envergonhada. Então, ela colocou uma coroa de flores na cabeça de Vicker e disse que isso era um agradecimento por ele ter ficado com ela e ter pego sua bola. Vicker respondeu que não tinha problema. Peri perguntou a Vicker se ele iria voltar para vê-la. Ao ouvir isso, Vicker se lembrou das palavras de Dolores e refletiu que, desde que começou sua caça aos demônios, tinha que estar preparado para a morte, então não podia prometer que voltaria. Porém, ele disse que voltaria, caso houvesse um amanhã para ele. Ouvindo isso, Peri sorriu feliz e disse que estaria esperando. A cena é cortada para dentro do orfanato, onde vemos Tudor e os outros chorando emocionados com as palavras de Kilt. Ele falava sobre como o tempo que as crianças passaram com cada um deles as fez saber o que era ter uma família. Kilt então disse que, se eles querem ajudar as crianças, que façam uma doação. Enquanto todos estavam emocionados, Vicker olhava para aquilo com indiferença, comentando que aquele demônio estava usando o amor que esses jovens tinham para arrecadar dinheiro. Então, Vicker olha para os guardas de Kilt e, ao ver que ele tinha trazido todos os quatro, pensa que seria difícil fazer uma emboscada. Contudo, ele não podia deixar as coisas assim, pois todos os seus preparativos estavam prontos, e agora ele podia começar sua caçada. Enquanto Vicker estava perdido em seus pensamentos, Sancler se aproxima dele e pergunta se ele não faria uma doação. Vicker diz que não, pois não tinha dinheiro, mas em pensamento, afirma que jamais daria dinheiro para um demônio. Sancler e Vicker conversam um pouco, e depois de perceber que ele teve uma vida difícil, ela o chama para jantar com sua família, e depois vai embora. Vicker pensa que essa garota era estranha, e se lembra de que antes de regredir, Sancler, cuja identidade verdadeira era falsa, foi a melhor aluna do Corpo de Fogo, ficando em primeiro lugar tanto no teste prático quanto no teórico por 4 anos seguidos. Mas, após isso, ela simplesmente desapareceu, e ninguém mais ouviu falar dela. Depois de terminar seu discurso, Kilt fala que era hora de as crianças se despedirem. Elas correm para as pessoas que cuidaram delas nesses últimos dias. Enquanto todos estavam se despedindo, Vicker estranha não ver Peri. Então, ele vai até Dolores para perguntar se ela a tinha visto. Quando Dolores olha para Vicker, se lembra da cena de Vicker sem camisa e fica envergonhada. Quando Vicker pergunta sobre Peri, ela também diz que não a tinha visto. Se afastando de Dolores, Vicker pensa numa hipótese que não queria que fosse verdade. De repente, ele vê Kilt, que estava com um sorriso sinistro, e Vicker se irrita. Durante a noite, os guardas de Kilt se separam para patrulhar o local, quando de repente Vicker aparece atrás de um deles, mas ao se virar, o guarda não vê ninguém. Então, Vicker aparece na sua frente, e pergunta se ele sabia onde estavam as crianças que seriam usadas como alimento para os demônios. O guarda não responde e o ataca, mas Vicker, sem esforço, o decapita, dizendo que se esqueceu de que eles não podiam falar, então ele não precisava perder tempo com eles. Logo após decapitar o guarda, Vicker nota que o rosto da cabeça que ele segurava estava derretendo. Logo ela cai, e Vicker percebe que o que estava em sua mão era a máscara que Éfebo usava antes. Ele olha para a cabeça e fica surpreso, pois o rosto da pessoa se parecia com Peter. Contudo, ele logo descarta a possibilidade, pois Peter não tinha uma verruga no canto do olho. Ao se lembrar de uma conversa que teve com Peter sobre ele ter um irmão mais novo que desapareceu enquanto estava em treinamento isolado, Vicker conclui que o irmão de Peter não havia desaparecido, mas foi transformado em um morto-vivo pelo demônio. Ele olha para frente e comenta que os outros guardas também deviam ser pessoas conhecidas. Sem perder tempo, a luta começa. A cena é cortada para Dolores, que estava orando para a deusa Lum. Porém, ela perde a concentração ao se lembrar novamente da cena de Vicker sem camisa, ficando envergonhada. Tentando se acalmar, ela sai de onde estava, mas logo vê Vicker lutando contra os guardas. Ela o chama, e Vicker, ao ouvir sua voz, perde a concentração por um momento. Um dos guardas aproveita a oportunidade e o perfura, jogando Vicker para trás. Ao ver os guardas se aproximando, Dolores tenta pará-los. No entanto, os guardas a ignoram, e quando estão prestes a atacá-la, Vicker bloqueia os ataques. Para deter uma das lâminas, ele permite que ela perfure seu braço. Dolores fica preocupada, mas Vicker a tranquiliza. Ele rapidamente destrói a lâmina do guarda de cabelos compridos e perfura sua garganta. Quando o outro guarda tenta atacá-lo, Vicker, com um movimento rápido, decapita os dois facilmente. Vendo essa cena, a santa fica em choque, mas logo pergunta se Vicker estava bem, e diz que deveriam cuidar de seu braço. No entanto, Vicker fala que não tinha que se preocupar com ele. Então, Dolores pergunta por que os guardas de Kilt o atacaram, e Vicker diz para ela olhar uma das cabeças. Dolores fica chocada ao ver uma delas com o rosto derretido, e
e Vicker explica que eles eram mortos-vivos usando o rosto de outras pessoas. Dolores pergunta como criaturas como essas estavam dentro do clã Quo-Vadis, e Vicker responde que ela já deve saber a resposta. Então, Dolores menciona o nome de Kilt. Enquanto isso, Vicker olha para a cabeça e diz que aquele era outro rosto conhecido. Era Starford. Vicker comenta que ouviu que ele escapou da punição dos Baskerville graças à intervenção de Adolph Morges, mas parecia que ele havia se voluntariado para o treinamento de reclusão. Em seguida, Vicker olha para outro corpo e vê uma tatuagem no peito do cadáver, concluindo que ele pertencia ao clã Don Quixote. Vicker começa a pensar em como, antes de se transformar em um demônio, Seth também estava em treinamento de reclusão. Ele reflete que essas pessoas de clãs com prestígios foram os principais alvos dos demônios. Vicker logo se lembra de que Camus também estava em treinamento de reclusão. De repente, uma chama se espalha pelo corredor, causando destruição em massa. Vicker consegue se proteger e proteger Dolores, mas ao ver os cabelos ruivos do último guarda de Kilt, não consegue deixar de se lembrar de Camus. Em pensamentos, ele dá uma nota 0 para essa atitude de sua futura esposa. Enquanto Vicker pensava, Dolores fica corada ao perceber que Vicker a protegeu, e ela perguntava se aquele guarda também era um morto-vivo. Vicker confirmou. Então Dolores juntou as mãos e disse que, se o oponente era um morto-vivo, ela poderia ajudá-lo. Mas Vicker pediu para ela não fazer nada, pois queria confirmar uma coisa. Ele se aproximou enquanto Dolores, preocupada com seu estado, insistia que ele ao menos esperasse que ela o curasse. Mas Vicker recusou. O guarda de cabelos ruivos começou a atacar novamente enquanto Vicker a analisava. Uma mulher de cabelos longos e ruivos, uma maga com um nível de magia equivalente ao de um mago de sexto círculo, com um controle impressionante sobre magia de fogo e aço. Para alcançar esse nível sendo tão jovem, ela certamente era um gênio, mesmo dentro do clã Morges, renomado nessa área. Enquanto Vicker refletia, Dolores, observando como ele recebia os ataques sem sequer desviar, percebeu que parecia conhecer aquela mulher e começou a se perguntar qual seria sua relação com ele. Mas o próprio Vicker não se importava com seus ferimentos. Ele só pensava que, antes de seu regresso, Camus era conhecida por sua boa relação com seu tio. Contudo, ela decidiu abandonar o Salão da Luz de seu tio Adolph e entrou em treinamento recluso no Salão das Trevas. Sabendo disso, Vicker refletia: se ela não tivesse conhecido Vicker, se ela não tivesse se relacionado com ele, se Vicker não a tivesse usado em seus planos, Camus Mordes teria sido a heroína que lutou pelo bem da humanidade na Era da Destruição. Vicker se perguntava se ela havia perdido seu futuro por culpa dele, e se isso tivesse acontecido, para que ele estava lutando. Já perto do guarda, Vicker arrancou sua máscara. Ao ver o rosto por trás dela, ficou paralisado. Quando o guarda tentou atacá-lo, ele a decapitou imediatamente. No final, ele caiu de joelhos. Dolores se aproximou e começou a curá-lo. Olhando para o guarda sem cabeça, perguntou se Vicker a conhecia. Ele respondeu que não. Vicker se levantou, ainda em estado deplorável. Dolores perguntou por que ele se arriscava tanto, e ele respondeu que era por vingança pessoal. Pegando a máscara que estava no chão, Vicker pensou que o forte cheiro demoníaco que sentia dos guardas vinha delas. Então ele decidiu guardá-las. De repente, uma voz ecoou. Vicker olhou para o cadáver do guarda e viu uma boca surgir, falando que os mortos-vivos haviam sido retirados de uma mulher e que ela ficaria furiosa. Dolores ficou chocada, enquanto a boca se dirigia a Vicker, perguntando se era ele quem estava atacando os locais sob sua direção. Vicker respondeu que o demônio não deveria perguntar algo cuja resposta já sabia, e chamou a boca de Kilt. Dolores ficou surpresa ao descobrir que Kilt era um demônio. A boca continuou, dizendo que não esperava ser descoberto pela santa, mas que isso era até melhor. Ele planejava abandonar sua identidade como Kilt, e como poderia levantar suspeitas, inicialmente não queria tocar na santa. Porém, agora ele poderia. Dolores ouviu Kilt comentar que desejava vê-la em um estado de desespero ainda maior ao roubar o rosto da santa. Para a surpresa dele, Dolores começou a rezar e convocou seu poder divino, lançando uma luz sagrada no cadáver onde Kilt estava, reduzindo aquele corpo a pó. De repente, um feixe de luz atingiu Vicker, que caiu de joelhos no chão. Atrás dele, apareceu Kilt, com um olhar sinistro. Ao vê-lo, Dolores perguntou como ele ousava usar as vestimentas de um santo enquanto cometia tantos atos malignos. Kilt respondeu que fazia isso porque era um demônio. Vendo Dolores na frente dele, com os braços esticados, ele perguntou se ela lutaria contra ele. Dolores respondeu que sim, mas isso apenas fez Kilt rir. Ele levantou o queixo de Dolores e disse que não havia como uma garota ingênua e um espadachim ferido ganharem dele. Ele via apenas medo no rosto de Dolores. Pensando que já havia vencido e que poderia roubar o rosto dela, foi surpreendido quando uma espada perfurou seu queixo e atravessou sua cabeça. Dolores olha para o lado e vê Vicker. Ele explica que seguiu Kilt e percebeu que ele era um covarde que só apareceria se o visse ferido. Então pergunta se ele havia gostado de sua atuação. Kilt o xinga e revela seu verdadeiro nome, Dantalion.
Dolores estava surpresa, pois mesmo com uma espada cravada em sua cabeça, o demônio ainda estava vivo. Enquanto isso, Vikir, ouvindo que esse demônio se chamava Dantalion, pensa que o rank cadáver de elite não era só um título. Então, Dantalion percebe que foi Vikir que matou Andromários. Em seguida, ele sai de dentro de Kilt como se estivesse saindo de um casulo, e comenta que se Vikir queria matá-lo, tinha que primeiro matar todos os rostos que ele adquiriu. Mas Vikir não se importa e mata o novo rosto. Dantalion cai no chão, e mais uma vez, como se saísse de um casulo, um velho se levanta com medo, falando que não sabia onde estava. Vikir o chama de arrogante e o decapita também. Dessa vez, Dantalion assume a aparência de uma criança, mas Vikir não se comove e fala que, graças a Andromários, ele era imune a isso. Antes de ser acertado por Vikir, Dantalion dispara alguma coisa no braço do espadachim, e logo em seguida Vikir decapita esse rosto. Quando toma distância, Dantalion explica que transferiu um rosto para o corpo de Vikir, e que agora pretendia mostrar as memórias desse rosto. Era o de alguém que sofria de paranoia e esquizofrenia, o que resultou na tragédia de matar a própria família. Dantalion brincava, pensando que Vikir estava sofrendo, mas para sua surpresa, o guerreiro arranca o próprio braço, e logo ele se regenera. Vendo isso, Dantalion admite que agora entendia o motivo de Andromálios ter sido derrotado. O demônio olha para a espada de Vikir, que liberava energia demoníaca, e comenta que ela devia ser Beelzebu. Ao notar como Vikir era um graduado de alto nível, Dantalion percebe que ele era um oponente difícil. Então o demônio muda sua estratégia e ataca Dolores. Vikir a defende, e Dantalion comenta que ela era sua fraqueza. Dolores, preocupada, pede para Vikir parar de protegê-la, mas ele responde que não podia deixar o pilar dos heróis cair. Dolores pensa que essa luta era assustadora e que o caçador noturno iria enfrentar batalhas ainda mais terríveis no futuro. Dolores queria ajudá-lo, mas estava com medo. Tentou reunir coragem para lutar, mas sua vontade logo é quebrada ao ver um dos rostos que Dantalion jogou no chão. Enquanto isso, o demônio ria, comentando que a dor de um único rosto transplantado era ruim, e pergunta se Vikir aguentaria milhares. Dantalion lança vários rostos em direção a Vikir. O espadachim comenta que tudo o que ele tinha que fazer era cortar todos eles. Porém, seus ataques param ao reconhecer um dos rostos. Era o rosto de Peri. Vendo o rosto da menina que tocou seu coração, Vikir fica paralisado. Essa hesitação faz com que ele seja coberto pelo tsunami de rostos de Dantalion. Num espaço escuro, vemos Vikir olhando com uma expressão séria para frente. Ele se lembrava de ter sido engolido pela habilidade de Dantalion. Esse era o espaço dentro da habilidade dele. Vikir podia ver todas as almas que Dantalion consumiu. De repente, ele começou a sentir as emoções negativas dessas almas. Ignorando isso, Vikir pensa que, já que essas eram as almas que Dantalion tinha consumido, Peri também deveria estar ali em algum lugar. A cena corta para Dolores, que também tinha sido pega na habilidade de Dantalion. Vendo todas essas almas de crianças, Dolores diz que esses eram os espíritos vingativos devorados pelo demônio. De repente, ela ouve a voz de Dantalion perguntando se ela gostou de sua coleção. Dantalion havia assumido sua forma original e ria, enquanto Dolores perguntava como ele podia cometer um pecado tão grande contra essas crianças. O demônio zombava, dizendo que não tinha pecado algum, pois possuía uma inserção, um costume humano que perdoava qualquer pecado em troca de dinheiro. Ele confessava que usava o orfanato para criar sua comida, seguindo os costumes humanos. Dantalion zomba, afirmando que se tinha algum pecado, era o de aprender muito com os seres humanos. Ele se aproxima de Dolores, e diz que ela também era má. Mesmo tendo nascido com poder divino, ela era fraca, atrapalhando aqueles ao seu redor, como o caçador noturno, que foi arrastado para aquele submundo ao protegê-la. Dolores começa a falar que Dantalion estava certo. Os defeitos da humanidade, junto com as inserções, criam um ambiente de puro desespero. Mas ela acrescenta que os humanos também têm força para acreditar na luz e seguir o caminho correto, mesmo em um mundo coberto de escuridão e desespero. O poder divino da Santa transborda, assustando Dantalion, que percebe que Dolores não estava sendo afetada pela energia negativa. Ela agradece a ele por mostrar como era indecisa, incapaz de abolir o sistema de inserção por medo de seu pai, e por não ajudar o caçador noturno por temer Dantalion. Então, Dolores junta as mãos e concentra todo o seu poder divino, iluminando o submundo escuro de Dantalion. Ele tenta convencê-la a parar, dizendo que, dentro de seu submundo, as almas ainda podem viver, mas se forem purificadas com o poder divino, desaparecerão. Dolores, no entanto, não se deixa enganar. Sentindo a mão de uma criança tocando ela, ela vê as crianças sorrindo para ela. Com lágrimas nos olhos, ela pede desculpas por não poder salvá-las, e libera seu poder divino. Enquanto isso, Vikir finalmente encontra Peri, que estava agachada com uma expressão de medo. Ele se senta de costas para a menina e confessa que, enquanto a procurava, refletia sobre por que queria tanto vê-la novamente. Ele explica que seu plano era caçar todos os demônios, mas quando a conheceu, percebeu que um mundo onde crianças como ela pudessem sorrir era o único propósito que dava sentido à sua vingança. Agradecendo a Peri, e pedindo desculpas por não protegê-la, ele ouve sua voz perguntando se ele voltou por ela. Surpreso, Vikir a vê chorando, dizendo que estava com
medo. Ele a abraça e promete que nunca perdoará o canalha que a fez chorar. Ouvindo isso, Peri finalmente sorri. Voltando ao mundo real, a luz do poder divino cobre todo o prédio. Com o submundo de Dantalion destruído, todos retornam à realidade. Dantalion não consegue acreditar na força de Dolores. O poder divino dela aumenta constantemente e começa a cobrir Vikir, que sente sua força crescendo. Comentando que agora podia alcançar aquele nível, Vikir saca Beelzebub e sua aura transborda. Surpreso, Dantalion percebe que ele era um mestre espadachim. Vikir, agora com sua aura vermelha escura, manifestada como chamas que cobrem seu corpo como uma armadura, encara Dantalion com um olhar raivoso e diz que ele não terá uma morte rápida. Dolores era capaz de sentir a tristeza das crianças junto com sua raiva pelo demônio que as matou. Ela também podia sentir as emoções do caçador noturno, que estavam sendo compartilhadas com ela. Dolores se lembra de algo que ouviu do Papa há muito tempo. Ele havia falado que a santa poderia despertar ao encontrar seu companheiro de alma, a pessoa que ela decidiu seguir e com quem compartilhar tudo. Sabendo disso, Dolores queria entregar todo o seu poder divino ao caçador noturno. Essa era a ressonância de alma, uma bênção poderosa em que a santa transferia seu poder divino para seu companheiro de alma, reconhecido por ela. Isso fazia os atributos dele aumentarem temporariamente. Graças a isso, o caçador noturno, ou melhor, Vikir van Baskerville, pôde alcançar o domínio supremo. Esse foi o despertar do primeiro mestre espadachim. Sentindo o poder de um mestre, Dantalion não podia acreditar. Dentro da raça humana, poucas pessoas alcançaram esse nível, e o caçador noturno não deveria estar nesse grau de poder, já que apenas os patriarcas de clãs podiam alcançar. Se ele chegou a esse ponto, só podia significar que tinha qualificações excepcionais. Entretanto, Dantalion se perguntava por que tudo estava de cabeça para baixo. Ele nem tinha percebido que seu corpo já havia sido cortado em diversas partes. Sua cabeça caiu no chão, e Vikir a pisoteou, dizendo que como Dolores purificou todas as almas de seu submundo, Dantalion estava desesperado, e sem nenhum truque. Dantalion, olhando para Vikir, percebe que estava à beira da morte. Ele se lembra de sua missão de abrir os portões do mundo dos demônios. Quando pensou que poderia conquistar o mundo humano, ele não havia notado que havia um humano em seu caminho. Dantalion decidiu que precisava matar Vikir, mesmo que isso custasse sua vida. Então, ele começou a inchar, declarando que ainda tinha um último truque. Ele ia se autodestruir e levaria todos com ele. Sentindo o poder da aura, Dolores pergunta a Vikir o que fariam, mas Vikir a tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Em pensamentos, Vikir comenta que agora podia usar o poder que tanto desejou em sua vida passada, a técnica que seu pai usava. Quando Dantalion estava prestes a explodir, Vikir liberou uma linha de aura que o cortou em dois, mas o ataque não parou por aí. Ele foi tão poderoso que dividiu até mesmo o orfanato, e todos acharam que fosse um terremoto. Quando Dolores abriu os olhos, ficou em choque ao ver que até mesmo os céus haviam sido cortados. Sanclair fica impressionada ao ver o céu dividido em 7 partes. Naquela noite, o incidente no orfanato deixou toda a capital imperial em pânico. Outro ataque terrorista foi atribuído ao caçador noturno. A multidão foi até o local para entender o que havia ocorrido. Até Tudor e os outros estavam lá. Sancho comenta que era estranho não haver vítimas, apesar da destruição. Pig o alerta para ter cuidado, já que tanto Kilt quanto seus guardas haviam desaparecido, possivelmente por causa do caçador noturno. De repente, eles veem Dolores no local, acompanhada de Peter. Peter comenta que, embora achasse Kilt estranho, nunca imaginou que ele fosse um demônio. Ele ainda menciona que mesmo tendo atacado os territórios de seu clã, o caçador noturno os ajudou a se livrar das partes podres de sua organização. Dolores passa por ele, e pede desculpas pelo que faria em seguida. Se aproximando da multidão, ela anuncia que tinha algo a dizer. Ela pega um livro que o caçador noturno lhe entregou, dizendo que toda a verdade sobre o clã Corvades estava ali, e que cabia a ela decidir o que fazer com ele. Dolores abre o livro, e surpreendendo a todos, ela começa a falar toda a verdade sobre seu clã. Mesmo tendo medo de seu pai, ela deseja se tornar alguém que o caçador noturno se orgulharia. Dolores diz que considera a compra e venda de pecados por dinheiro um insulto a Deus, e jura que isso nunca mais acontecerá em seu clã. Enquanto isso, Vikir estava sentado no local onde costumava ficar com Peri, ouve Dolores, e comenta que nesta vida ou na anterior, o coração justo dela não mudou. Agora, com a morte de Dantalion, restavam 8 dos 10 cadáveres vivos para caçar. Olhando para baixo, ele diz que no final de seu caminho, criará um mundo onde crianças possam viver em paz e sorrir. Vikir se levanta e caminha para longe, desejando que Peri agora pudesse descansar em paz.